como identificar um sinal de depressão em idoso? Eu vejo assim que essa pergunta é importante pelo simples fato. Hoje a gente está terminando uma época de pandemia, né? E o idoso a gente sabe que é mais propenso a pegar, a se contaminar com Covid, etc. Tá mais vulnerável, né? E mesmo por proteção nossa, a gente acaba se afastando um pouco do idoso, né? E eu tenho idoso lá em casa e a gente conversa assim meio que de longe, né? Não tem mais aquele abraço, a gente procura tá um pouco distante porque a gente trabalha, vai pra rua, volta, etc e tal. Mas como a gente consegue identificar alguns sinais de depressão no idoso e como podemos fazer para ajudar o idoso? Jesaías, responde aí para nós e depois o Leno completa. Pode ser? Pode ser, né, Leno? Pode, claro. Pois vamos lá, né? O idoso, ele vive um momento muito específico da vida, assim, ele já passou por tantas coisas, né? Tantas histórias. É muito difícil a pessoa chegar nessa fase da vida, né? E não ter colecionado inúmeras situações de alegria e tristeza, né? As pessoas que passam dos 50 anos já viveram muita coisa, né? E aí, mas ainda assim, aquela pessoa, ela... Tá me chamando de velho, pô. Você tá nos 50 já? 50. Vamos pegar os 60, né? Descobri agora, tá me chamando de velho. Rapaz, não quis falar nada. Eu acho que é melhor, vamos colocar aqui a palavra experiente, né? Pessoas experientes. Já passaram por tantas situações, né? Coisas que a gente não imaginava na adolescência. Agora, o idoso, ele tem uma vantagem de ter um legado, uma experiência para compartilhar. Ele se sente útil para aquelas pessoas ao seu redor. Essa é a maior riqueza de uma pessoa que tem muitos cabelos brancos. E essas coisas mantêm a pessoa viva, feliz. Ela se sente útil para a sociedade dentro daquilo que ela pode corresponder. Ela vê os filhos, vê os netos, e ela encontra nessas pessoas ali um sentido para viver. É o legado dela que está em questão. Agora, uma das coisas, as coisas que pesam muito para o idoso e que fragilizam: a solidão, o abandono, a negligência, as preocupações com a saúde, né? Isso, a pessoa precisa aprender a encarar isso com um pouco mais de naturalidade. O idoso, ele é bombardeado pelas perdas. Aquelas pessoas da época da sua infância, né? Os seus conhecidos, ela vai vendo, à medida que vai passando os anos, ela vai vendo essas pessoas irem, né? Às vezes os próprios familiares. E ela coleciona essas histórias como parte da história dela também. E de repente, quando esse mesmo idoso, ele perde aquelas questões básicas que ele até gostava, que se divertia. A reunião familiar do final de semana, o encontro com os netinhos, né? O conselho, a tentativa do conselho para o filho, para o adolescente da família. O idoso, ele se sente feliz por isso. E de repente, quando a pessoa vai perdendo, né, essas alegrias, né? Não é porque a pessoa é idosa que ela não tem alegria. Existe alegria na terceira idade. E a gente pode observar de maneira comparativa, né, se a pessoa ela consegue desenvolver bem essas áreas da vida. O sono, ele é naturalmente prejudicado na terceira idade, mas não precisa ser necessariamente prejudicado. Essas funções básicas biológicas já são muito importantes, né? O sono, a boa alimentação, a pessoa dormir bem é um ótimo sinal, até mesmo para qualquer fase da vida, né? Especialmente no idoso, na fase da terceira idade, né? E a gente pode observar esses pequenos detalhes, a maneira como a pessoa se porta diante das alegrias que tinha, e isso deve ser mantido, né? A gente pode observar isso e encontrar e
e verificar a saúde mental daquela pessoa por esses critérios, né, a grosso modo. Bom, já ajudou bastante. Leno, ajuda a gente um pouco mais aí. Assim, eu queria corroborar aí naquela questão da primeira pergunta, né, de cuidar das pessoas que têm suicídio. Eu nunca tratei de pessoas assim, tá? Nunca cuidei de pessoas nesse nível. Mas o Jesaías falou uma coisa que é muito importante nós sabermos, que nesse momento você tem que quebrar o ambiente mental que ela está vivendo. E como é que se quebra isso? Se quebra perguntando, mas também tem que saber o que perguntar. Então, geralmente as pessoas perguntam, mas o que está acontecendo com a tua vida? Qual é a tendência da pessoa? É falar os sentimentos que ela está achando que são verdadeiros para ela, né? Falar as suas amarguras, falar as suas feridas emocionais, né? Falar tudo aquilo que está depreciando o seu emocional. Então, uma técnica que nós temos na programação neurolinguística, chamado de ancoragem, é você começar a perguntar para ela quais foram os momentos mais felizes da tua vida. E a pessoa começar a falar dos momentos mais felizes da vida dela, a fisiologia dela começa a mudar. A fisiologia dela mudando, o seu sentimento também muda. Então, fazer essas perguntas, como o Jesaías falou, é saber fazer essas perguntas de uma forma que traz as lembranças positivas da vida dela, né? Isso aí é fundamental, porque ela já teve um momento de muita alegria, ela já teve um momento de realização, ela pode não ter tido vários momentos como esse, mas um momento ela teve, de realização, de sucesso, que ela se sentiu uma pessoa bem-sucedida e tudo. Então isso faz toda a diferença para quebrar aquele estado emocional que ela se encontra naquele momento, né? Então eu queria corroborar com o Jesaías aí nesse ponto. O outro ponto que você falou com relação à questão de cuidar dos idosos. Sabe um dos grandes perigos para nós, viu, Kleber, que nós já somos aí, posso chamar de meia-idade, né? É que a tendência de uma pessoa é pensar na sua velhice, pensar na sua fase de maturidade, tipo, ela se imagina parando, se aposentando, né? Tendo o seu momento ósseo. E esse momento ósseo é um dos grandes fatores também na depressão na velhice. E geralmente o excesso de cuidado também pelos filhos, pelos parentes, olha, você não pode fazer mais isso, você não pode mais fazer aquilo. Então a forma que você se comunica com o idoso também é um fator que leva a pessoa à depressão. Eu li um artigo de uma senhora de 85 anos, ela em 2011, Kleber, na faculdade. E ela falou o seguinte, que ela acordou para a vida, né, com 78 anos. E ela sempre teve um sonho de ser advogada. Sempre. O sonho dela era ser advogada. Só que na trajetória da vida dela, ela teve que casar cedo, teve que cuidar de muitos filhos cedo, teve muitos problemas cedo. Mas ela um dia, com 78 anos, decidiu entrar na faculdade para fazer Direito. E ela passou na faculdade de Direito, cursou, né, a faculdade de Direito, foi aprovada na ordem, na OAB, e com 85 anos, ela veio a falecer. E ela deixou uma carta, que nessa carta tinha uma frase da seguinte forma: um dia eu acordei, eu tinha 78 anos, e tomei uma grande decisão na minha vida, envelhecer crescendo. Você entende?
Então, o que ajuda? O que ajuda uma pessoa que entra nesse processo de maturidade, né, para a gente não chamar de velhice, mas nesse processo de maturidade, é ela se manter crescendo. Se manter crescendo, se manter de forma útil. Não sei se tu conheces o meu irmão, Kleber, mas eu tenho um irmão que... Você me falou muito bem dele já, né? Pois é, ele tem 65 anos, tá? Então, vamos dizer que no padrão nosso, 65 anos é uma pessoa idosa. Mas eu te garanto, Kleber, que ele corre mais do que nós dois juntos. Que ele faz academia, pega peso mais do que nós dois juntos. Ele é um grande empresário, ele tem 600 funcionários. Agora pergunte para ele se ele quer parar de trabalhar. Agora, não. Agora pergunte como é que ele está mentalmente. Ele está sadio, comprou uma moto para viajar comigo, e o cara tem 65 anos. Então tem muita gente aí que tem potencial, que tem capacidade para evoluir, para crescer, que entra nessa, vamos dizer assim, nessa linha, né, de parar, de se aposentar. Agora eu quero viver a minha vida, mas viver a minha vida no ócio. Então isso vai desencadear um processo depressivo. Mais cedo ou mais tarde vai desencadear isso aí. Porque o ócio, ele te gera um sentimento de ser uma pessoa inútil. E isso é muito ruim. E a família tem uma responsabilidade muito grande. Porque se você trata uma pessoa madura com uma pessoa que já não serve mais para a sociedade, isso causa dentro dela um sentimento muito forte, negativo, um sentimento negativo muito forte. E isso vai gerar um processo depressivo, né?